Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Ateliê Maria Ju e na aula de hoje vou ensinar vocês a fazerem essa bolsinha de coração que tá super na moda, tá em todas as vitrines dos shoppings, das lojas de rua. É uma peça fácil de fazer, eu vou ensinar a partir do molde, então você vai poder fazer na medida que você quiser. Eu fiz essa daqui no sintético Duna, como você pode ver, ele não tá amassado, eu consegui desvirar ele direitinho. Vou ensinar vocês também a desvirar para não amassar a peça. Ela foi feita, como eu falei, no sintético Duna e o forro no cetim dublado no TNT. Esses materiais você encontra lá no meu site, tem outros tipos de sintético também, então vou deixar aqui para vocês o meu site. As ferragens são lá da CRZ Zanetti, vou deixar o arroba deles, porque tem essas e outras ferragens, inclusive o zíper de metal, que ele é maravilhoso. Olha só que coisa mais linda que ficou. Então a aula de hoje tá muito especial, tá muito gostosa. Vou pedir para você já deixar o like, porque olha só que peça linda. Acho que eu mereço já um like, não mereço? Então se inscreve também no canal se você não é inscrito. E agora vamos para a nossa aula. Bom, eu estou aqui com o meu molde. Esse molde aqui eu fiz à mão mesmo, tá? Ele tem nas extremidades aqui 22 centímetros e aqui a altura dele tá dando 17 aproximadamente. Mas vocês podem fazer do tamanho que quiserem. Se não tiver facilidade de desenhar o coração, vai no Google, coloca lá molde no formato de coração, aí vocês ampliam do tamanho que quiserem. O importante é as dicas que eu vou dar agora para vocês, tá? Essas partes aqui, tá vendo? Que é onde formaria um bico, né? Que seria do coração, então faria um bico aqui e um bico aqui. A gente precisa deixar arredondado, porque nós vamos colocar o vivo. E com o vivo não dá para fazer esse canto reto. Então a gente tem que fazer esse arredondado aqui na parte de cima e na parte de baixo. Então você pode fazer o coração do tamanho que você quiser, você pode fazer ele mais magrinho, mais gordinho, não importa. O que mais importa é aqui, nessa parte, a gente fazer uma curva e aqui também, certo? Então, tá aqui o meu molde e eu vou ensinar vocês a fazerem da medida que quiserem, porque daí eu vou ensinar vocês a calcularem o canal de zíper e o fole, tá? Então, aqui tá o molde, eu cortei o meu sintético, esse aqui é o sintético Duna 08. E aí, o que que eu faço? Eu viro aqui no avesso, vou pegar a minha régua e vou colocar, fazer aqui uma linha reta e vou marcar dos dois lados aqui um pontinho de cada lado. Marquei, olha só, um risquinho aqui desse lado e um risquinho aqui do outro lado. O que que vocês precisam se atentar nessa hora? Essa parte aqui vai ser o canal de zíper. O canal de zíper, ele não pode ser maior do que o nosso fole. Então, eu vou fazer essa abertura somente aqui nessa partezinha de cima, eu não vou descer mais do que isso. E aí é só você pegar a sua fita métrica e contornar. Você põe aqui ela no início, contorna e veja qual foi a medida que deu aqui do outro lado. Acrescenta de 1 a 2 centímetros, que é a nossa margem de costura. O fole é a mesma coisa, eu vou contar dessa marquinha para baixo, vou colocar a minha fita métrica aqui até a outra pontinha. Veja quanto que deu e acrescenta 2 centímetros para você ter uma segurança na primeira vez que for fazer, tá? Então é assim que a gente faz o molde, simples desse jeito, super facinho. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou cortar, então, com esse molde aqui, eu vou cortar 2 vezes no sintético e o forro eu vou cortar maior, tá? Eu não vou cortar no formatinho de coração, não. No forro eu corto um pouquinho maior. E aí eu vou fazer a marcação, o molde da marcação do matelacê. Se você não for fazer essa peça com matelacê, pula essa parte, não precisa fazer, tá? Então, eu fiz um coraçãozinho menor, eu risquei num papel esse coração aqui, e daí eu recortei ele menor, que ficou esse tamanho aqui, ó, tá vendo? Tá dando aqui 2 centímetros menor do que o meu principal aqui, o formato da nossa bolsa, né? Do tamanho da nossa bolsa. Então, eu fiz 2 centímetros menor, que vai ser o tamanho da marcação do meu matelacê. Vou pegar uma fitinha dupla face, vou colar aqui atrás e eu vou centralizar esse coração aqui,
para poder fazer uma telacê. Bom, então eu colei, ó, com a fitinha dupla face, centralizei esse coração aqui de papel. Vou cortar também a minha espuma. Essa espuma aqui, ó, ela tem meio centímetro de largura. Eu cortei, ó, no formatinho da bolsa, aqui. Se quiser colocar um TNT aqui atrás só para deslizar melhor, pode. Ou se quiser fazer já direto na máquina, também pode, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar o contorno desse coração todinho aqui. Então, escolhe um lugarzinho pra começar. Se quiser colar essa espuma, pode colar, mas só tem que tomar cuidado depois na hora de desvirar a peça pra não ficar marcada. Eu não vou colar, eu vou já direto aqui mesmo. O ponto da minha máquina está no 4,5. Ó, veja se tá tudo certinho, se não saiu nada do lugar a hora que colocou na máquina. E aí eu vou começar aqui a costurar, não vou fazer retrocesso, vou apertar aqui a minha espuma, ó. E não vou fazer retrocesso porque a gente vai fazer a volta toda desse coração. Então eu vou contornar com muita calma para ficar bem bonito esse contorno. Como eu falei, isso aqui é opcional. Se não quiser fazer um coração aqui, né, de matelacê, não precisa. Ou se quiser fazer um matelacê inteiro, já aqui na peça, sem fazer esse contorno, né, fazer ele já desde aqui de cima inteiro, também pode, também fica bonito. Tudo isso que a gente faz agrega valor na nossa peça. Aperto a espuma, vou virando aqui junto com as curvinhas. Opa, arrematou, mas não era para arrematar. Virar aqui, vou dar alguns pontinhos. Viro. Continuo aqui com a minha curvinha e assim eu vou fazendo até contornar todinho o meu coração. Costurei o coração, agora eu vou tirar esse meu molde e olha só como que ficou. Fica muito bonitinho, né? Olha só que graça que ficou. Agora eu vou pegar a fita crepe, eu vou colocar ela bem aqui na ponta, vou cortar um pedaço. Essa minha fita, ela tem 2,5 centímetros de largura. E eu vou colocar aqui, bem nessa parte, porque eu quero que fique uma costura aqui no meio, ó. E aí, eu vou fazer na direção dessa lateral, ó. Tá vendo? Essa minha lateral e esse aqui vai ser essa minha direção, tá? Então, eu vou começar passando uma costura aqui e outra do outro lado. Vou entrar aqui na máquina. Volto o retrocesso. Não ultrapassa a linha do coração aqui, tá? Que a gente fez. Tem que ficar esse risquinho dentro aqui do coração, tá? Ele tem que começar aqui e terminar aqui. Vou virar e vou costurar esse lado. E aí, a gente vai fazendo... Deixa eu voltar por aqui, que fica mais fácil de eu ver o limite. Acabou arrematando. É que eu tô fazendo de tênis e eu tô acostumada a fazer descalço. E aí, é mais difícil pra controlar a força, então por isso que tá arrematando. Mas vamos lá. Ó, costura até chegar aqui na ponta e arremata. Aí a gente vai tirar a fita crepe. Tirei a fita crepe. E aí eu vou colocando dos lados e continuando a minha costura. Ó, você coloca bem na linha da costura, bem certinho. E vou continuar fazendo todas as costuras.
Fiz todas as costuras deste lado. Fica lindo assim também, né? Se não quiser cruzar, olha como fica lindo. Mas eu vou cruzar, tá? Eu vou fazer o matelacê cruzadinho. Aí eu venho, agora bem onde tá aqui essa ponta, onde eu comecei, aqui no meio. E vou colocar essa tira aqui de fita crepe na perpendicular, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui na minha costura. E aí, eu vou costurar esse lado, o outro, e vou seguir a costura agora aqui todos nessa outra posição. Então, olha só, matelacê pronto. Já coloquei a minha etiqueta também. Se vocês forem aplicar etiqueta desse tipo, que tem que furar, nunca furem na costura, tá? Fura na parte aqui do sintético, tá vendo? Ó, eu fiz o furinho fora da minha costura. Agora, eu vou pegar o meu forro, que eu falei pra vocês que eu cortei até um pouco maior. Vou colocar aqui e vou passar uma costura de segurança aqui em toda a volta. Costurei o forro. Eu tirei um pouquinho da espuma aqui da ponta, tá? Pra não acumular camada. Então, aqui eu só tenho, ó, o forro e o principal. Tá vendo que a espuma tá um pouquinho mais pra dentro aqui, ó. Tá vendo? Então, eu fiz isso. Vou colocar o vivo agora. Eu vou usar um vivo encapado. Eu sempre falo isso, que tem aula no canal em que eu ensino a encapar o vivo, caso vocês queiram fazer assim também, né? Essa bolsinha vai ficar bem bonitinha com o vivo encapado. Mas se quiser usar também o vivo de plástico, pode usar. Mas não vai ficar tão chique, tão bonitinha quanto um vivo encapado. Pego aqui uma tirinha, não vou colocar aqui embaixo, que é onde tem a curva, vou colocar aqui na lateral o meu acabamento aqui do vivo. E aí, eu vou prender, vou costurar esse acabamento aqui na lateral. Eu tenho que fugir das curvinhas nessas horas, tá? Então, ó, costura até a metade. Vou pegar aqui o meu vivo. Se vocês forem encapar, ele tem que estar bem retinho, porque é essa linha aqui que vai ser a base do contorno aqui da peça. Então, ó, vou colocar aqui, vou parear, ó, o corte do vivo com o corte da minha peça. E olha só, vou contornando. Eu troquei o meu calcador, agora esse calcador aqui é aquele de zíper, que eu prefiro para colocar vivo, porque eu acho que fica mais certinho. Eu não estou encostando aqui no meu caninho, tem ainda um espaço, porque daí na hora que eu for colocar o canal de zíper e fole, é que eu vou trazer bem pra cá mesmo, bem próximo ao vivo. Então, eu tô passando a costura mais aqui na beirada, pra deixar a última costura, a do fechamento, aí eu vou trazer bem próximo ao caninho, tá? Então, aqui eu vou contornando. Aqui é aquela parte que eu falei que precisa fazer esse arredondado, porque senão aqui a gente não vai conseguir colocar o vivo, não vai dar pra fazer o bico, né, que o coração tem, aquele V nessa parte. Então, a gente tem que, ó, ir contornando, mas fazendo uma curva mais abertinha, senão não vai dar pra costurar. Nem o nosso calcador também consegue, né, fazer aquele bico ali, porque ele tem essa distância aqui. Então, nós temos que arrumar soluções para poder fazer a peça do jeito que a gente quer, mas com tudo costurado. Ó, vocês viram que é bem tranquilo para colocar esse vivo. Contornei tudo aqui. Encaixo. Vou passar a costura aqui até o final. Agora eu venho abaixo aqui, ó, esse acabamento. E aí eu costuro agora, ó, só o acabamento. Então, ele vai ficar aqui na lateral. A parte de trás não vai ter uma telacê. Então, eu vou somente colocar o forro e o vivo. Eu não estruturei, tá? Esse aqui é um sintético Duna 08, é uma bolsa pequenininha. Então, eu não estruturei, pra mim tá bom o jeito que tá. Se quiser, coloca o EVA aqui atrás e corta ele menorzinho antes de colocar o vivo aqui e o forro. Então, tá aqui, ó, os dois espelhos estão prontos. Olha que coisa linda que vai ficar essa aqui no azul marinho, gente. Muito linda, olha só. Então, agora, a gente vai fazer o canal de zíper e fole.
Para o canal de zíper, a gente vai precisar do zíper, 2 partes de sintético. A minha está medindo 28 centímetros de comprimento, mas aí vai depender do tamanho do coração, do tamanho da bolsa que você vai fazer. Então, para o meu molde, eu cortei com 28 centímetros. Mas guardem as larguras. Então, eu cortei 28 por 3 e 28 por 2, tá? São diferentes as larguras aqui do nosso canal. Eu tô usando aqui o zíper de metal, mas você pode usar o zíper comum também, não tem problema. E aqui eu tenho o forro cortado também, um pouquinho maior do que o meu principal. Bom, vou colocar aqui então, direito com direito. Daí agora é aquele jeito tradicional, que a gente já está acostumado. Se eu não tivesse usando o zíper de metal, eu ia colocar 2 cursores, mas esse meu zíper, ele não é two-way, ele não é para 2 cursores, ele só corre em um sentido. Então, por isso que eu vou colocar um cursor só. Mas com 2 eu acho que fica até mais legal. A bolsa, por ser de coração, aí os cursores eles ficam posicionados no meio. Então, eu acho que fica bem mais interessante para essa peça. Costurei. Agora eu vou colocar o forro, frente com frente, e vou costurar aqui também. Costurei o forro, agora eu vou virar os dois para o mesmo lado, vou rebater e vou fazer a mesma coisa com o outro lado ali do meu canal. Esse aqui fica bem fininho mesmo. E aí, a gente vai ter um canal de zíper com uma parte mais larga e uma parte mais estreita. Eu acho que fica super charmoso também, nesse tipo de peça. Mas você pode fazer também com a costura no meio, com o corte no meio, né, com as 2 partes iguais. Ou pode cortar uma parte só e o zíper ficar na ponta. Aí você que define o jeito que você quer. Mas vocês vão entender por que eu fiz assim, ele cortado, né, ele em 2 partes. Na hora que for pra costurar ali no coração, vocês vão ver que fica melhor se costurar dessa forma, tá? Tô colocando aqui o outro lado. E faço a mesma coisa, vou pegar o forro. Coloco aqui embaixo, ó, frente com frente. Vou virar aqui e vou costurar. Depois eu viro e rebato essa costura. Ó, tá rebatido. Já passei o meu cursor e eu vou passar uma costura agora aqui na beiradinha e refilar. Refilado, aqui ó, tudo costurado e refiladinho. Agora eu vou pegar uma tirinha de sintético com a largura do dobro da minha meia argola. Então, essa minha meia argola, ela tem 1,5. Eu cortei essa tirinha com 3 centímetros, com 6 mais ou menos de altura. Coloquei uma fita dupla face atrás. Eu já tinha riscado o meio, tá? Então, assim que você cortar aqui o sintético, já faz um risquinho aqui no meio, cola a fita dupla face e aí dobra até o meinho. Eu não costumo costurar, tá? O suporte da meia argola. Eu só passo a cola, faço aqui o viradinho e coloco a minha meia argola. Ó, esse aqui ficou até um pouquinho mais largo, ó, mas dá também. Ó, tá aqui. Faço isso 2 vezes e aí eu vou costurar aqui na beiradinha, mas prestem atenção numa coisa. Geralmente, a gente coloca esse suporte em cima do zíper quando o zíper está centralizado no canal. Não é esse o caso. O meu zíper, ele não está centralizado, porque eu tenho uma parte menor e uma parte maior. Então, eu vou ter que colocar esse suporte aqui centralizado no canal, na largura aqui do canal de zíper. Então, ele vai parecer que tá torto, porque ele vai ficar fora do zíper, mas a gente tem que centralizar de acordo com a largura do canal. Então, eu venho aqui, vou começar um pouquinho mais para trás. Aqui nós temos um zíper de metal, então tem que vir manualmente
pra agulha não bater no metal, ó, tá batendo. Então, tem que puxar um pouquinho pra frente ou pra trás, pra gente sair do metal do zíper, tá? Ó, tá vendo? A gente vem e costura aqui pra sair dessa parte de metal. A mesma coisa quando a gente for costurar o fole, tá? Que como esse aqui, né? A gente vai ter que passar outra costura aqui. A gente tem que escapar do zíper de metal. Então, tá vendo, ó? Ele parece que tá torto, mas não tá. É porque ele tá, ó, centralizado aqui no meu canal. Já coloquei desse outro lado também. Então, tá aqui, ó, os dois estão já colocados. Vou pegar aqui o meu fole, vou colocar aqui frente com frente e costurar, então, na beirada aqui, pra gente dar continuidade, então, aqui na nossa bolsa. Começo a costura, faço o retrocesso e agora, ó, quando chegar aqui pertinho do meio, vou girando. Isso aqui é só no caso de você usar esse zíper aqui, tá? Se estiver usando o zíper comum, vai fazer do jeito comum mesmo, certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, a gente vem girando, mas aí, ó, passou pelo zíper, já era, ó. Já vamos voltar ao jeito tradicional. Vou cortar esse excesso. Corto. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o forro aqui do meu fole. Vou costurar, virar e rebater. Ó, coloco aqui forro com forro. Para quem tem dúvida, é só seguir essa regrinha, forro com forro. Então, virei e rebati aqui o meu fole. Agora, vou pegar o espelho aqui e vou clipar na minha bolsa pra gente poder saber certinho qual a medida do fole a gente tem que tirar, tá? Então, agora aqui é só vir clipando toda a volta da bolsa e aí a gente tira depois a diferença lá no final. Clipei, o meu deu certinho aqui, pela medida que eu fiz. Eu não passei a medida do meu fole, também porque, né, como eu disse, vai depender da medida do seu coração aí, tá? Aqui, a largura dele, eu cortei com 7 centímetros, mas pode fazer com 6,5 se você for cortar o seu canal daquele jeito, com 2 e 3. Aí pode colocar 6,5 que vai dar certinho aqui, ó. Então, aqui, o que ultrapassar, você deixa a sua margem de costura e corta, ó, tá vendo? Meu canal termina aqui. E aí, eu deixei a margem de costura e cortei o fole. No caso meu, como eu falei, já é a segunda bolsa que eu tô fazendo, então já deu certinho a medida. Eu só fiz isso pra mostrar como que vocês vão fazer aí na primeira vez. Feito isso, daí vocês já medem aqui pra ver quanto que ficou certinho o fole, pra quando fizer as próximas peças, vocês já cortarem na medida certinha, não precisar ficar clipando, certo? Agora eu vou colocar aqui direito com direito, vou passar uma costura e aqui o forro com forro, passo a costura, viro e rebato. Pronto, o nosso fole canal de zíper tá pronto. Eu passei uma costura aqui para unir o forro no principal. Se você for estruturar essa parte aqui, aí você passa uma costura, coloca o EVA e passa outra costura. Vou achar os meios. Então, eu vou colocar aqui costura com costura. Dou um pique aqui. Um pique desse outro lado. E agora do lado de cá. E aí, a gente vai posicionar esse fole ali no espelho, ó. Veja qual é o lado do zíper. O lado menor, o meu não. Se você for fazer o lado menor e outro maior, o menor fica aqui com a frente da bolsa, tá? Então, já deixei aqui certinho. Vou colocar, então, aqui no meio, mas eu não vou conseguir colocar um clips aqui, porque o meu clips não é daquele fininho, é o maior, então eu vou
Só posicionar aqui o centro. Vou colocar um clipe desse lado. E um clipe deste outro lado. Essa parte aqui a gente não pode esticar. Aqui não pode esticar, porque senão aqui vai ficar feio na parte da frente, tá? Então, a gente tem que deixar ele bem certinho, mas sem esticar. E aí, eu vou clipando em toda a volta aqui da peça, pra gente poder começar a costurar, começar a fechar, então, a nossa bolsa. Tudo clipadinho. Agora, eu vou virar minha bolsa assim, e eu vou encaixar bem onde tá esse clipe, eu vou ter que colocar ele mais pra cá. Agora, ó. E aí, eu vou encaixar a minha bolsa aqui, nessa posição. Deixa eu tirar. Por mais que o cursor esteja longe, eu gosto de tirar ele dali. Vou entrar aqui na máquina, pegar um alicate, ó, e vou puxar aqui e vou costurar essa parte aqui do meio. Não sei se vai dar pra vocês verem agora, mas eu tô costurando aqui essa parte do meio primeiro, aqui. Puxa mesmo, ó, e passa já a costura aqui, que é a pior parte, né? A parte, não vou dizer pior, mas a parte mais, que requer mais atenção. Então, já vou, ó, passar a costura aqui, nesse meio, que é onde pode acontecer de dar algum problema. Se não ficou bom, você desmancha e costura de novo, ó. Né? Aí é só encaixar, encaixa, costura, pronto. Então, olha só, eu já prendi aqui o meio, só uma costura de segurança pra gente poder começar a costurar a peça. E sabendo que o meinho aqui já está costurado. Agora, eu vou costurar aqui, aonde tem a junção do canal de zíper com o fole. Passo uma costura aqui. Segurei. Antes de passar a costura, você confere, tá? Se os dois acabamentos aqui da alça, se eles estão centralizados. Estando tudo certinho, daí você já pode fazer essas costuras. Vem aqui desse outro lado, costuro também no mesmo lugar. Pronto, então olha só. Os pontos principais, eles já estão costurados, tá? Que é essa parte aqui do meio e as duas laterais para não se mexer. Agora, eu vou começar a costurar a minha bolsa. Escolhe aí um cantinho para começar. Eu vou começar por aqui. Tô usando de novo, né? Nem cheguei a tirar mais esse calcador de zíper, que é para chegar bem próximo do vivo. O máximo que você conseguir chegar próximo do vivo, melhor. Assim não corremos o risco de aparecer nenhuma costura e não ficar nada, né, saindo do lugar. Ó, fiz a curvinha de baixo normalmente. É importante, né, o meio, como eu falei, já estar costurado, porque daí a nossa bolsinha não anda, não corre o risco de escorregar. Passa bem pertinho. Por isso que eu prefiro não costurar o zíper direto no espelho. Eu prefiro fazer esse canal aqui, mesmo que estreitinho, eu prefiro fazer. Porque aí fica mais fácil do que você fazer essa curva com o zíper, porque o zíper ele repuxa muito mais. Então é bem melhor você, né, evitar de costurar o zíper por conta dessa curvinha. Muita gente fala que não consegue fazer essa bolsa no formato de coração e provavelmente é por causa disso, tá? Por conta aí
de querer, às vezes, colocar o zíper direto aqui, como a gente faria numa outra bolsinha qualquer. E se a gente, né, puder evitar problemas, é muito melhor. Ó, aqui é só ir girando, acertando o corte, ó, corte com corte. Ó, tô costurando aqui tempo real com vocês. Aqui, ó. Aí depois a gente já vai passar aqui o viés. E já fica pronto aqui a nossa, esse espelho aqui já vai ficar prontinho já com o viés e tudo. Olha só. Aí, antes de colocar o viés, confere se tá tudo costuradinho. Tá aqui costurado, daí confere se tá tudo certinho aqui. E a gente coloca já o viés na bordinha. Então, eu vi se tá tudo certinho. Agora, vou pegar o meu viés. Tô usando aqui o viés de Boneon. Vou queimar aqui a pontinha dele. Aí, escolho um lugar pra começar. De preferência, onde tiver mais retinho. Porque fica mais fácil. Eu vou encaixar aqui. E vou, ó, somente dar o acabamento. E aí, a gente finaliza o espelho da frente. Ó, esse viés de Boneon, ele tem 25 milímetros, tá? 2,5 cm. Eu prefiro ele porque eu já usei o de 2, mas aí dependendo da peça, se tiver muita camada aqui, o de 2 não consegue pegar tudo. Então, por isso que eu prefiro de 2,5, porque daí eu sei que vai sobrar um pouquinho, então não vai acontecer de costurar, né? Às vezes costura em cima e embaixo ficou faltando. Então, por isso que eu prefiro já pegar esse de 2,5. Tem lá no site, tá? No site todos os que eu vendo são de 2,5 cm, tá? De 25 milímetros. E daí esse aqui serve para todo tipo de acabamento, né? Se tiver mais grossinho, se tiver mais fininho, não importa, porque ele vai dar pra costurar. Aqui, ó, mesmo esqueminha, ó, vem aos pouquinhos, encaixa o viés aqui, costura um pouquinho, encaixa mais um pouco, costura, e aí a gente, ó, vence a curvinha. Tão bom, né? Depois que a gente passa pela parte mais difícil, você fala, nossa, venci. E é assim mesmo. E se não der certo, vai lá, deslancha e coloca de novo, até conseguir. Ninguém nasce sabendo. A gente treina, aprende, treina, e aí vai ficando bom naquilo que a gente se dedica a fazer, né? Tem coisa que a gente fala, ah, não levo jeito pra isso, não sou boa, mas não é, que a gente não se dedicou, não teve talvez interesse em ir a fundo ali e aprender. Eu sou dessa opinião, eu não gosto dessa palavra, dessa expressão, na verdade. Ah, eu não levo jeito pra isso. Eu acho que isso é pessoa que desiste sem ter treinado, sem aprender do jeito certo. Então, tá aqui, ó. Dado o acabamento do viés, vou pegar o espelho de trás. E aí, gente, é só fazer a mesma coisa. Coloca ele aqui, clipa tudinho, costura e coloca o viés. Bolsa pronta aqui, então, essa parte das costuras. Agora, eu vou aquecer essa peça, porque é um canal de zíper pequeno. E ela tem vivo, tem uma tela C, então eu vou aquecer essa peça e aí eu vou desvirar. Cuidado com a etiqueta, para a etiqueta não, né, causar nenhum dano aí, caso você tenha colocado essa etiqueta de metal. Então, eu vou desvirar essa peça e aí colocar a alça. Então, olha só, fiz uma alça de sintético, mas aí você pode fazer alça de corrente, pode usar aquela alça pronta,
né? Eu quis fazer essa de sintética, eu acho que fica bem bonitinho também. Assim fica a opção. Olha só que graça. Tá prontinha a nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, os materiais você encontra lá no meu site. As ferragens são da CRZ Zanetti. E até o próximo vídeo.